Aura Afonso, o projeto 366, nós estamos batendo um papo aqui sobre os principais sabotadores dos nossos processos de mudanças. Então, o principal desafio para a gente dar um salto de energia, um salto de qualidade nas nossas vidas, a gente não ficar repetindo os mesmos padrões inconscientes, a gente transformar memórias inconscientes e muito repetidas dentro da gente que nós chamamos de sabotadores. E as dificuldades que nós acrescentamos a esses sabotadores, nós chamamos de auto-engano. Então, por exemplo, ontem no consultório, eu saí de lá arrasado, eu saí de lá muito cansado, vocês não têm ideia. Por quê? Porque à medida que você vai atendendo, você vai trocando energia, não tem como não fazer isso. E depois de você atender um tempo muito maior do que deveria atender, a sua energia, ela baixa, sua energia baixa. E ela ficando baixa, com a frequência menor, quando as pessoas procuram é porque elas estão precisando. E normalmente elas estão precisando porque elas estão vivendo com um nível de energia com a frequência muito baixa. O que significa um nível de energia com a frequência muito baixa? A pessoa está vivendo e ela vai contando a vida dela, mas só tem, na maior parte absoluta do tempo, perdas, ressentimento, mágoa, tristezas, arrependimentos, culpa, vergonha, que é a frequência mais baixa de todos os sentimentos, é o sentimento de vergonha, de inadaptação, de inadequação, de invalidação de todas as suas ações. Então a pessoa fica numa energia com uma frequência muito baixa. E quando você está cansado e você está lidando com as pessoas que estão com a frequência muito baixa, você fica como um receptor. Você também passa a receber aquela energia. Não tem como dizer que você não recebe. Apenas é uma crença de que você diz que não recebe o que você recebe porque você tem uma ideia repetida. Ideia repetida chama crença, que você esquece de reciclar e você fica repetindo que você já está adaptado e não recebe a energia. E é auto-engano, é o que também nós estamos falando nessa série de vídeos sobre auto-engano. Então, agora nós vamos por terceiro colocado em frequência de aparecimento, que é o grudento e o grudado. Vocês já sabem que tem aquela mesa imaginária, está lá o rei cercado pelos sabotadores, né? Essas partes inconscientes da nossa personalidade que querem o nosso bem, elas querem o melhor, elas querem o nosso conforto, elas querem a nossa segurança, elas querem manter o nosso status quo, porém elas são bem desatualizadas e precisam ser recicladas. Então, o terceiro mais votado no dia a dia é o grudento e o grudado. O que é o grudento e o grudado? É aquele apego que é absolutamente normal do ser humano. O ser humano, ele não gosta de perder nada. Ele não gosta de perder nem aquele barulhinho do zap, Você pode estar numa festa, você pode estar super bem, daqui a pouco tem um barulhinho do zap, aí você se desconcentra que você não quer perder nem aquele barulhinho do zap. E quem criou o zap e o barulhinho sabe perfeitamente disso. Então o ser humano, ele não quer perder nada. E o que acontece com o grudento e o grudado? À medida que vai vivendo e vai negando a realidade mais concreta que a gente tem, que a gente é o próprio universo, nós estamos aqui sofrendo processo de mudanças, nós não vamos ficar aqui, nós estamos mudando aqui. A gente vai negando a morte desde que a gente nasce, como se a morte não existisse.
E aquele medo de perder a vida, que é o principal bem que todos nós temos, vai sendo negado e o que é uma negação vai ser transformado em ansiedade, né? E o grudento e o grudado, eles são partes nossas que eles se apegam a tudo. Até as coisas ruins, as pessoas têm dificuldade de desapegar. Só que isso é tão comum e tão repetido que a gente não percebe que a gente é apegado a isso, né? Então o sujeito diz assim, ó, eu quero ficar leve, eu quero ficar atraente, eu quero ficar com um shape legal, eu quero ficar sexualmente assim poderoso, eu quero ficar charmoso, eu quero ficar bonito na foto, eu quero ficar saudável, eu quero crescer, eu quero assim ficar feliz, satisfeito. Muito bem, ele quer tudo isso, mas na hora que ele vai dar, por exemplo, tem que pagar a consulta, ou tem que ir à consulta, ou assistir um vídeo de 4 minutos, ou ler uma instrução sobre as mudanças, e principalmente pagar pelas consultas. Hoje a pessoa não quer pagar o médico, não quer pagar o psicólogo, não quer pagar o professor, não quer pagar o colégio. As pessoas não percebem que o grudento e o grudado estão tomando conta delas. E o mais incrível, eles estão muito apegados ao sofrimento. É um apego ao sofrimento que a pessoa tem uma dificuldade muito grande de soltar. Então, eu estava lendo esse livro aqui, que é um livrinho que eu recomendo a todo mundo, que é A Arte de Viver, do Epíteto. É só um resumo, né, de um pouco do que ele escreveu, um filósofo fantástico. Então eu estava lendo um pouquinho aqui para eu treinar o meu grudento e o grudado, que é o desapego ao sofrimento, o desapego àquilo que não serve mais. Então o que estava aqui na história deles, para vocês terem uma ideia e poderem até chamar o seu sabotador, chama o seu sabotador, conversa com ele, coloca aquela parede de vidro entre você, coloca a máscara, bota a máscara também agora, bota uma máscara no sabotador, bota uma máscara em você e conversa com ele, atualiza o sabotador. Aí eu estava lendo o livro aqui, da Arte de Viver, do Epíteto, e ele estava contando que ele era escravo, sempre foi escravo, mas um belo dia, pela inteligência dele, pela cabeça que ele tinha, pela filosofia que ele ensinava, ele foi ser conselheiro lá particular do imperador. Então, o imperador não fazia nada sem conversar com o Epíteto. E o Epíteto sempre tinha solução para tudo. O cara era realmente um gênio, né? E ele é o que melhor faz a gente viver, porque ele ensina a gente a desapegar do que não serve mais. Ele ensina. Então você pode chamar o seu sabotador, grudento, grudado, apegado, para poder passar para ele um pouquinho do Epíteto. Então aconteceu o seguinte: a um determinado momento, o cara era um escravo, ele era maltratado a vida inteira, a infância inteira, o cara era um tadinho nada, e de repente, com a inteligência dele, foi ser amigo do imperador e conselheiro do imperador. Só que o imperador ficou tão apaixonado pela inteligência do Epíteto que ele não fazia nada sem ele, e começou a ter ciúmes de repente o Epíteto pular fora e aconselhar outra pessoa. Aí ele ficou desesperado, surtou e prendeu o Epíteto. E ainda prendeu o Epíteto e ameaçou ele, falou assim: ó, se você fugir, eu vou atrás de você, eu te mato, porque você não pode deixar de ficar do meu lado. Eu preciso que você fique aqui conversando comigo e tal. Qualquer outra pessoa, né, ia começar a choramingar, né? Agora eu tô preso, agora eu tô ameaçado de morte, eu perdi a minha liberdade. E todo mundo que ia visitar ele, né, no período que o imperador estava em crise, ele dizia: pô, cara, você era pobre, você era ninguém, e de repente você ficou famoso, você passou a ter sucesso, você passou a ter dinheiro, a ter poder, privilégios, e aí você perdeu tudo isso, mas você não fica ansioso.
Aí o Epípeto falou assim, como assim? Pô, você ganhou um monte de coisa e você perdeu tudo. E você não fica ansioso? Ele falou assim, como perdeu? Aí fala, pô, você não tinha isso, agora você tem, bababá. Ele falou assim, não, eu não perdi absolutamente nada. Tudo que veio até a mim voltou para o mesmo lugar de onde veio. Quer dizer, nada me pertence. O que está acontecendo comigo agora voltou de onde veio tudo isso e ele continuou sem a ansiedade excessiva, neurótica, reativa, psicótica. Ele ficou normal, vivendo normal, porque para ele não tinha perdido nada. Qual é a diferença? É o paradigma. Ou seja, o que é o paradigma? É o conjunto de crenças, de valores, de convicções, de aprendizados, de memória, filtro com os quais nós observamos a nossa vida. Então, quando os clientes chegam, e eles chegam como ontem, por exemplo, que eles estão num processo de não ter o que eles tinham, e o que eles tinham é diminuir, eles entram num processo de sofrimento que até nós absorvemos também conversando com eles. E aí o que acontece? A nossa energia baixa, e quando a nossa energia baixa, ao invés de, como um farol de carro, iluminar para frente, começa a iluminar para trás. Aí, à medida que as pessoas entram, que elas se queixam, mas elas estão com o grudento e o grudado muito agarrado na essência, isso também em quem está atendendo, seja o psicólogo, o psiquiatra, o médico, o atendente, o amigo, o familiar, também vai entrar no mesmo processo. E a energia da libido, energia que sobe pelo corpo da gente, passa pelo cérebro e deve ir para frente, aí a libido começa a ir para trás. Aí começa o processo de adoecimento. Aí você vê gastrite, colite, rinite, fígado inflamado, diabetes, hipertensão, tiroidite de Hashimoto, queda de cabelo, ganho de peso, doenças autoimunes, processo inflamatório que facilita a infecção de qualquer vírus, seja lá que vírus for. Tudo isso porque o sistema imunológico ele desregulou, porque o organismo está trabalhando com uma frequência muito baixa. Aí, esse vídeo serve para vocês identificarem o grudento e o grudado, procurarem profissionais que trabalham com os processos sentimentais e existenciais e emocionais, né? Sem chegar lá no psicólogo, já chorando que vai pagar a consulta do psicólogo e tem que ter não sei quantos recibos e tem que ter tantas coisas para baixar o imposto de renda e sem querer desapegar de nada. Ou seja, desapegar de valores, desapegar de crenças, desapegar de paradigmas vencidos. Por exemplo, pensa como é que o Epíteto ele faria se ele tivesse no lugar dos nossos grudentos e grudados que não querem se desapegar de nada. Às vezes a pessoa sai de um lugar que ela odiava, que ela ganhava mal, que ela não era reconhecida, que ela era maltratada. Aí quando ela chega e sai daquele lugar que ela já tinha saído de lá há muito tempo e começa a contar para a família e começa a contar para os amigos, ela conta sem perceber com uma energia de perda, com uma energia de apego, com uma energia de vitimização, com uma energia de vergonha, com a energia de culpa, com uma energia de grude, numa energia que não está fazendo com que aquela pessoa que ela tenha o que ela merece. Só que ela não percebe que não percebe, porque são processos inconscientes. E há muito tempo agora, o investimento em fazer uma terapia, fazer um tratamento psicológico emocional
deixou de existir. Hoje as pessoas acham que elas são autossuficientes e elas não têm uma percepção do que está acontecendo com elas, que é o que a gente chama de auto-engano, que é o nosso mote desses capítulos sobre sabotadores. Auto-engano. Auto-engano é quando você está morrendo de necessidade de pedir ajuda, mas você não consegue. Auto-engano é quando você está com a maior vontade de chorar, mas não consegue chorar. É quando você está com a maior vontade de falar, mas você não consegue falar. As pessoas não estão nem conseguindo pedir ajuda. Elas ficam se escondendo lá no corredor do edifício onde eu tenho um consultório, mas elas não chegam assim: eu tô com pânico, eu tô com fobia, eu tô triste, eu tô morrendo de medo de morrer do vírus. Elas não conseguem dizer isso. Auto-engano é quando você não consegue nem pedir ajuda, nem pedir um colo, nem pedir um socorro. Aí tem a ver com esse sabotador, que é o grudento e o grudado. Mas a gente vai prosseguir com os próximos sabotadores. Lembrem-se que eles são partes nossas, são extremamente úteis, são extremamente amorosos com a gente. O único problema dos sabotadores é que eles estão desatualizados. Só isso. Então, Arte de Viver, Epípeto, é excelente para começar a desapegar.